Olá, pessoal, boa tarde, quase boa noite. Vamos então iniciar, o nosso bate-papo sobre amor e tecnologia, se são encontros ou desencontros possíveis. E vamos só aguardar o Carlos também entrar. Vamos lá, deixa eu aceitar o Carlos aqui. Vamos ver se ele já conseguiu. Aê! Tudo bem, Carlos? Oi, Carol, boa noite. Boa noite, né, a quem está entrando aí no perfil da Careira. Vamos lá, mais um bate-papo. Eu não sei, a minha cara está cortando, parece que está escura. Não. Tá bem? Para mim está. Tem até uma luz, parece. Um Tem raio de uma luz. luz meio divina acontecendo, né? Sim. Então, né, Carlos? Hoje o assunto até foi solicitado, né, pelo, pelos participantes, né, do canal. Então, esse tema foi nos sugerido e mesmo que esteja aí muito próximo, né, amanhã já é Dia dos Namorados, sei que a gente não vai abarcar, né, toda a esfera do amor com esse laço com a tecnologia, mas vamos ver Uhum. o que a gente consegue aqui, quem sabe compartilhar com quem vai nos acompanhar hoje, né? Pelo menos alguns pensamentos, né, Carlos? É, é sempre bom a gente colocar que a gente vai tentar abrir algumas questões. A gente vai resolver o problema do amor, a gente não Não vai resolver mesmo. o problema ou o benefício que os aplicativos proporcionam, né, a questão do amor e a tecnologia, se é um bom encontro, se é um desencontro, tem sempre dos dois, no mínimo, né, e aqui a proposta é perguntar, se questionar. Só que a gente sempre faz algumas perguntas olhando para trás, e quando esse tema surgiu, eu fiquei pensando, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um texto do Platão, que é sobre o amor, que é o Banquete, né? Talvez a gente pode comentar algo desse texto, tentar acompanhar isso também no campo da psicanálise, e, enfim. E você já me mostrou, né, a falar sobre esses aplicativos que a gente pode dar um pouco de risada, e tem algumas coisas bem interessantes. Mas também é claro que a gente vai comentar desses aplicativos, não é também um juízo de valor, mas é o que eles suscitam enquanto, assim, uma expectativa, né, em relação à questão do amor ou da prática sexual, desvinculada do amor ou simplesmente do encontro. Enfim, várias questões. Sim. O que você pensou do Platão? Acho que poderíamos pensar, né? Já iniciando por ele. Começando do Platão, É. é assim, né, eu recomendo a ler esse diálogo, se chama O Banquete. Tem umas obras do Platão que são traduzidas pela editora Edipro, que é o diálogo 5. Eu sei que se eu mostrar na tela aqui, fica ao contrário, né? Uhum. Mas é o diálogo do banquete. E o assunto do diálogo do banquete é exatamente o amor, é Eros. O Platão coloca para conversar várias pessoas nesse diálogo. Quem não está acostumado, né, com os diálogos platônicos, o Platão constrói a sua filosofia sempre em relação a uma construção dialógica, a uma conversa. Muito diferente da filosofia do século XIX, que tem um caráter assim muito voltado aos tratados de filosofia, às grandes questões humanas. A filosofia clássica ela se articulava pela conversa. Ou seja, quando você lê esses diálogos é muito gostoso, porque é uma conversa. Você vai acompanhando os pontos. E o Platão se propõe a se questionar,
todas as grandes questões, e uma delas é o amor. É muito interessante, porque ele vai colocando diversos pontos de vista em relação ao assunto, para depois colocar o seu grande herói, que é o Sócrates, no final, para fechar a questão, e fechar a questão no sentido de questionar todos os pontos de vista e, portanto, mostrar como todo mundo fala muito sobre isso e não sabe nada. Isso é muito legal, porque é muito curioso também. Enfim, não vai dar tempo, talvez, de passar por como cada participante do banquete do Platão, cada personagem fala sobre o amor, mas tem algumas questões que eu queria pontuar que são interessantes. Uhum. Por exemplo, né, quando a gente fala, assim, então, desde Platão até os tempos de hoje, se fala do amor muito em torno também de uma questão que é o encontrar aquele que me completa, que é encontrar aquilo que me falta, né? Uhum. Bom, eu vi ali, a minha amada acabou de entrar, eu quero mandar um beijo para ela. Um beijo, te amo, Tassiana. E entrando, então, voltando, né, ao assunto. Quando o Platão ele vai colocando nesses vários personagens no diálogo, ele coloca, então, na boca de um desses personagens, que é o Aristófanes, não é o Aristóteles, é outra pessoa. O Aristófanes era um dramaturgo, ele existiu de fato. E, inclusive, ele tem obras, né, e que ele tirava muito sarro do Sócrates, por exemplo. Então, não é por acaso também que o Platão coloca na boca dele um diálogo em que o Platão discorda. Ele vai depois tentar refutar isso. Mas é muito interessante o que o Platão coloca na boca do personagem Aristófanes, que é, o Aristófanes vai falar do amor e ele vai começar pela mitologia. Como que o mito, ele abarca o amor e o que isso tem a ver com a gente. E aí isso volta lá naquilo que a gente falou lá, que eu estava falando, né? Sobre essa ideia de o amor estar ligado a uma ideia, que é aquilo que me completa. Uhum. O Aristófanes, ele vai falar de um mito, que é um mito do andrógeno. O andrógeno, na figura mitológica, ele seria um ser híbrido. Ele seria a mistura que a própria palavra em grego destaca, que é homem e mulher. Ele seria os dois ao mesmo tempo. E é interessante que esse ser, ele entrou em confronto com os deuses, porque eles eram muito mais fortes do que os seres humanos comuns, porque eles eram dois. Eles tinham 4 braços, 2 rostos, 4 orelhas, enfim, tudo duplicado. Então eles se completavam, eles eram perfeitos. Eles eram, inclusive, mais fortes, mais inteligentes. Isso começa a preocupar as divindades deles. Até o momento que o grandioso maior de todos, Zeus, vê que não está funcionando mais, porque esses seres que são assim, eles não lhe faltam nada, eles não praticam, por exemplo, os rituais religiosos. Eles não precisam dos deuses, eles não precisam pedir nada aos deuses. Você fica à vontade de me interromper, tá, Carol? Não, eu tô pensando aqui várias coisas, mas eu não vou te interromper. Se você quiser. Eu vou fechar essa parte do Aristófanes. E vocês fiquem à vontade, quem quiser faz perguntas. Então, Aristófanes vai contando esse mito, ele fala, então, que como os deuses eles se incomodaram com isso, Zeus mandou Apolo lançar flechas, Apolo, o deus do sol, o deus da caça também, lançar flechas que cortassem esses seres ao meio. Esses seres, então, foram cortados ao meio pelas flechas, e ao mesmo tempo Zeus não quis que esses seres morressem. Ele pensava ainda, né? É muito mais benéfico para a gente porque a gente vai duplicar os seres humanos. Então esses seres foram duplicados, sendo cortados ao meio.
eles começaram, eles faziam, agora seriam dois seres diferentes, só que parciais, só que faltantes. Sim, O que acontece nessa trama é o quanto que esses seres, que eram os andrógenos, eles começam, de alguma forma, a se sentir solitários, eles começam a morrer. E o mito que se constrói em torno disso é que os descendentes desses seres sofrem da mesma questão. Então, eles passam a vida procurando o que lhe falta, a sua outra parte. A velha história, vocês veem que é velha mesmo, é no mínimo do Platão para trás, que é a tal, assim, a minha tampa da panela, a outra metade da laranja. Isso sim, não está no nosso imaginário cultural por acaso. sim. Enfim, esse basicamente é a apologia que o Aristóteles faz do amor. O amor, então, se conduziria a partir desses seres em que, eu vou em busca do amor porque eu quero, assim, voltar novamente ao estado de integração completa. Eu quero voltar a um Uhum. estado de completude, que nada me falte. E essa é uma busca do ser humano, segundo o pensamento que o Platão coloca no Aristóteles. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode partir, porque isso tem muito a ver. Sim, e eu queria destacar dois pontos que você colocou, assim, um acho que é para complementar, que aí eu vou dar um salto, né, e aí eu vou falar do Freud, né, em 1914, Introdução ao Narcisismo, ele deixa muito claro que a escolha da via amorosa, ela pode ser ou por oposição ou por semelhança. Então, eu acho que pensar nessa cara metade, né, nessa outra metade que eu estou buscando para me completar, pode ser alguém muito diferente de mim, porque aí, nossa, me completa, né? Ou pode ser alguém muito igual, com, né, as mesmas, enfim, gostos, interesses, né? Então, é só para completar e dando um salto para o Freud, mas para dizer que nessa busca, né, pela outra metade, você pode tanto buscar alguém igual ou diferente para complementar. Então, acho que esse era um Uhum. ponto que eu fiquei pensando. E o outro, Carlos, quando você fala do banquete, por mais que você falou a frase, olha, eu não vai dar para dizer o que cada um ali, né, na mesa pensava, mas eu fiz um paralelo com os dias de hoje, né? Se a gente também fizer um grupo de pessoas, cada uma dessas vai ter uma concepção do que é o amor, do que é enfim, um relacionamento amoroso. E, em especial, talvez cada um vai ter uma posição dessa relação da tecnologia e do amor, né? Sim, Então, sim. eu acho isso muito interessante, justamente porque eu acho que esse tema, né, quando a gente pensa aí nos relacionamentos amorosos, de fato a gente não vai conseguir concluir. Olha só, né, quanto tempo isso é uma questão para os filósofos, para os seres humanos e mesmo com a tecnologia, né? Isso não se resolveu, vamos dizer assim. Não, e não vai se resolver. Tomara. Porque aí agora entra eu vou escolher assim o herói que é o Sócrates para falar também, Uhum. né? Porque o Sócrates também pontuou, olha, Eros é falta, de fato. Só que pro Aristófanes, a coisa se resolveria na medida em que eu encontrasse a outra cara metade. Bom, passe a É, vida tentando. É, porque se aquele uma hora causa um ruído ou outro, então não era, porque o encaixe é perfeito, né? E o Sócrates, ele é muito sagaz, ele vai começar, e assim, o mais interessante é que, se você vai lendo o banquete, né, se vocês forem atrás do texto, vocês vão perceber assim, que todo mundo que fala tem um discurso bonito, muito bem assim, acabado, muito bem esteticizado, argumentos, enfim. O Sócrates é o único cara que ele
ele não constrói um discurso, ele não traz um discurso pronto. Ele é o chato, ele vai questionando. Então ele começa a fazer perguntas. Ele fala assim: fulano, você disse isso e aquilo, mas se Eros, né, que é um deus, etc., está em busca daquilo que falta, do belo, então parece que algo falta, né? Então talvez ele não seja tão divino. E a outra pessoa vai entrando numa enrascada, que ela, porque o Sócrates vai colocando, vai exatamente usando as palavras que ela usou, e até o ponto muito engraçado sempre nos diálogos do Platão, que é a pessoa chega ao ponto de falar assim: de fato, Sócrates, você tem razão. Então, qual que é o ponto do Sócrates? Olha, sim, tem a ver com a falta. Então, o que seria essa questão? O amor estaria entre um intermediário. Porque Eros, e aí o Sócrates resgata também um mito, né? Eros é filho da falta. Deixa eu pegar o nome aqui. Me fugiu agora. Poros, isso. Eros é filho de Poros e Penia, né? É falta. Penia é alguém privado de recursos. A mãe de Eros era privada de recursos. E o pai era alguém forte, alguém que esbanjava recursos. Eros seria o intermediário entre eles. E o interessante é exatamente isso, porque é aquilo que falta. E aí essa falta é o que o Sócrates vai colocar, e eu acho que tem muito a ver com a psicanálise. Por mais que o Freud ele não era muito atento à filosofia, de fato, mas os seus colaboradores às vezes apontavam uma coisa ou outra, mas o que o Sócrates vai apontar é que o quanto que é necessária essa falta para colocar o sujeito caminhando nessa busca. Porque se nada, e esse é o argumento do Sócrates, se para um Deus nada lhe falta, ele não tem necessidade de nada, ele não pode nem ser sábio. Ou se ele é completamente sábio, ele não pode desejar se tornar mais sábio, porque ele já é. E o humano, ele estaria entre esse meio, aquilo que ele busca. E aí, entrando no assunto do tema também, que é essa questão da tecnologia, eu conto que a tecnologia providencia um acesso a esse outro que eu posso tentar buscar algo, e parece que ao mesmo tempo cria um ruído, cria aquilo que a gente está chamando de um desencontro. E é claro que quando você falou, me lembrei aqui do Lacan, né? Ele diz que nós somos sujeitos desejantes porque somos sujeitos faltantes, né? Então, eu acho que é isso que por mais que o Freud não bebeu muito da filosofia, o Lacan está ali tentando organizar, né, esse sujeito faltante que vai buscar no outro alguém que vai o completar. E aí, Carlos, você falou uma coisa que eu acho fenomenal, né? Mesmo depois que você acha, vou colocar esse acho, que você encontrou a cara metade, algo ainda continua faltando, né? Então, assim, não é uma complementariedade absoluta. Eu acho que isso que talvez as pessoas se decepcionam com o amor, né? Isso que faz, às vezes, as pessoas dizerem, olha, é muito complicado, não sei porque tem isso, né? Melhor não se envolver emocionalmente. Esses dias eu ouvi de uma pessoa dizendo, olha, eu preciso me relacionar com alguém desde que essa pessoa me ame muito mais, né? Então, eu tenho que controlar as emoções. E eu fiquei pensando, nossa, como que faz isso, né? Porque a ideia é justamente o quanto esse outro tem que ser alguém muito mais além, né? E aí essa complementariedade, né, ela não vai ser absoluta. Então, a tampa da panela, se a gente usar, né, essas expressões, a tampa da panela quebra, gente. Tem que fazer manutenção, né, do parafuso. Enferruja. Enferruja, né? Às vezes você perde a tampa, tem que pegar outra. Exato. Que não cabe direito.
Exato. Então, e eu acho que também é a gente pensar o quanto o ser humano não precisa desistir do amor, né? Porque essa completude, vou juntar, né? Essa complementariedade não foi absoluta. E eu diria até, né, Carol, parece que até quando ele declara que ele desistiu, aí ele tá ferrado mesmo, porque ele tá completamente amarrado nesse negócio, né? Sim. Quando é muito comum, assim, eu acho que essa fala que você falou também é muito comum, assim, a gente ouvir na clínica, ou também aquilo, assim, eu me implico muito, eu sou muito dedicado, e aí depois eu não recebo aquilo tudo que eu depositei no outro. Por quê? Né? Porque essa expectativa está em você, e você está imaginando, né, o que o outro imagina. Olha o cálculo que você tem que fazer para amarrar isso tudo. E aí tem uma questão assim, que o Freud, naqueles... E assim, outra coisa, né? Quem se interessa por estudar isso do ponto de vista mais teórico, né, prático, a gente passou pelo Platão, você falou do texto do Narcisismo do Freud. Eu também recomendaria aqueles textos do Freud, que são 3 artigos. São contribuições à psicologia do amor. Na Companhia das Letras, na edição da Companhia das Letras, está no volume 9. E Isso. nesses textos, assim, é muito curioso, o Freud ele vai atribuindo muito ao amor esse caráter obsessivo também, né? E quando ele falou isso, eu me lembrei de um outro texto, que é do século XII, que a gente tem tradução no Brasil pela Martins Fontes, que chama Tratado do Amor Cortês, é do século XII, é muito interessante também. Em que é uma espécie assim, de nobre, que ele vai escrevendo um tratado sobre como que as pessoas têm que agir em relação ao amor. E você vai vendo toda essa dimensão da idealização e desse caráter obsessivo. E eu separei uma frase dele aqui que eu achei muito curioso, porque ele dá uma espécie de definição do amor. Ele fala assim, ó, o capelão: amor vem do verbo amar, que significa prender ou ser preso, pois quem ama fica preso nas malhas do desejo e deseja prender o outro em seu anzol. Olha a descrição do amor, em que muitas vezes não é para a gente usa a palavra enrosco. Então, tudo aquilo que então você vai, pratica, então você está esperando receber do outro, no final das contas, você está conversando com você mesmo, você está se relacionando com você mesmo e não com o outro. Você está depositando nas expectativas do outro as suas expectativas, no final das contas. E o quanto que se torna um caráter obsessivo, algo nesse sentido. E produz sofrimento, produz entrave, produz inibição. Sim. E a Virgínia está fazendo uma pergunta já dando risada, viu, Carlos? Ela Eu pergunta: não vi. tem como mensurar a quantidade de amor? Ela já riu, porque eu acho que ela sabe a resposta, É, né? é. Eu acho que aí também, né, se a gente está pensando, né, é quando, eu acho que é exatamente isso, quando a questão é a quantidade, que se torna esse enrosco. A questão é transformar isso em qualidade. É, Na qualidade, tem nessa passagem há perdas. Nem tudo é, se inscreve, nem tudo se coloca. E assim, a gente pode tentar métricas, né? Tem pessoas que tentam enquadrar a quantidade no tanto de eu te amo que ela ouve, ou no tanto de presentes que ela ouve, ou no tanto de presentes que ela ouve, no tanto de presentes que ela recebe. Enfim, as pessoas, né, tentam construir métricas para isso. Só que isso se torna obsessivo, se torna inibitório, porque sempre parece que tem uma expectativa a ser cumprida. E a expectativa, ela produz um movimento assim para a gente continuar esperando algo, só que se ela é muito alta, quanto maior a altura, maior a queda. uhum. Eu concordo, né? Também, enfim, até dei risada, porque ela sabe, né? Não tem como a gente mensurar e também você me fez pensar
quando torna-se uma disputa, né? Até que alguém vem e fala, eu te amo infinito, né? Aí pronto, essa pessoa ganhou, né? É, Então, aí na quantidade, né? Mas eu acho que essa é uma outra discussão. E aí, assim, eu não quero complicar, né, com a psicanálise, mas o que de fato o Lacan vai dizer, né? Que amar é dar o que não se tem, né? E aí eu acho que é essa discussão de quantidade e qualidade, né? E eu acho que isso é muito mais discutido, né? A quantidade, de fato, é muito mais cobrado, como você falou, do que a qualidade desse amor, né? uhum, E aí, né, Carlos, fazendo uma ponte com a tecnologia, e aí, se você permitir, eu pensei agora da gente falar um pouquinho mais voltado para os aplicativos, né? sim, sim, é melhor. Porque eu acho que a palavra tecnologia também ela deixa bem amplo, né? A gente pode usar a tecnologia, né, seja pela via da comunicação, não só pelos aplicativos. Mas a solicitação, né, a sugestão de tema que nos veio era um pouquinho mais voltado para os aplicativos. Uhum. E aí eu acho que, enfim, eu confesso que eu fiquei pensando, né, o quanto as pessoas. A gente vai ter um leque de interesses, né, dessas pessoas que estão disponíveis a ficar ali horas, né, diante do computador ou do celular, buscando, mas eu não sei se estão buscando a cara metade, né? Eu fiquei pensando um pouco o que faz cada ser humano se colocar nessa via de comunicação, né, para encontrar ou marcar um relacionamento amoroso, né, um encontro, pelo menos. E eu acho que isso já abre um leque nosso de discussão. Mas, sinceramente, Carlos, eu também fiquei pensando se os aplicativos encontros amorosos não seria uma forma de reinvenção, sabe? Hum. E aí eu lembrei daquelas pessoas que arranjavam um casamento. Eu não sei nem se tem um nome técnico, para falar a verdade, mas sabe aquelas pessoas que arranjavam um casamento da filha do fulano com o filho do Beltrano, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, qual que é a diferença? Né? Será que na sociedade a gente sempre teve mecanismos mediadores, né, desses encontros amorosos? Gente, eu não estou discutindo, Carlos, se era correto ou não, né? Uhum. Isso tem uma cultura. Mas eu fiquei pensando, será que o aplicativo não seria esse mediador, né, do encontro entre duas pessoas que aí é que vem o impasse. Às vezes elas vão estar com interesses diferentes, né? Mas eu fiquei pensando um pouco como reinvenção, sabe? Achei muito boa essa sua colocação, de fato, eu não tinha me atentado. É interessante mesmo. Eu fiquei pensando aqui, Carol, como que é como se a mediação passasse do laço familiar para a tecnologia. Para esse terceiro, que agora é impessoal, e para uma lógica que não é mais comunitária, né, no sentido de que eu tenho que estar em contato sempre com a comunidade que a minha família faz parte, ou a tradição que ela faz parte, não. A gente viu a transição para uma sociedade cada vez mais individual. Então, mas ainda existe essa mediação. A mediação impessoal e que eu tenho uma espécie assim de certo controle, né? Assim, está na minha mão, está no meu contato ali. Exato, é interessante mesmo essa colocação. É, E fala. não pode falar, Lucas. Não, e eu fiquei pensando muito nessa questão, que eu acho que os desencontros que vão haver nos aplicativos também acontecem na vida real, né? Sim. E também, né, se você tem duas pessoas na vida real e vida virtual, enfim, não sei se essa expressão é a melhor, mas é a que me veio. Mas
o quanto às vezes tem pessoas que estão só interessadas num encontro, né? Não num casamento. E eu acho que esses impasses, eles vão acontecer independente de que meios você vai buscar, né? Assim, uma coisa a gente tem certa, os impasses vão ter. Assim, essa passagem do mal-estar na civilização eu sempre retomo, que é quando o Freud destaca, né? O avanço científico-tecnológico produz benefício, mas também vai produzir desajustes e complicações. E a gente não tem como sair dessa. É assim que funciona mesmo. Se a gente inventou o navio que vai poder atravessar o mar e ligar países e poder fazer comércio, enfim, toda uma série de benefícios, tecnologias, ao mesmo tempo a gente inventou um naufrágio. Né? Não sei se alguém se deu conta disso. Não existe. Então, enfim, esse modelo mesmo. E isso que você está colocando, né, que é independente se é na vida real, concreta, no contato cotidiano ou no contato virtual, vão ter impasses. Talvez os impasses possam, sim, ao longo do cotidiano, aí eu estou pensando aqui, né, Carol, talvez o cotidiano, talvez a pessoa do trabalho, ou a colega de sala, ou aquela pessoa que convive, você vai tendo contato aos poucos e vai, de alguma forma, conhecendo aquele outro, os seus jeitos, os seus estilos, os seus gostos, enquanto que no aplicativo você pode escancarar tudo aquilo que você idealiza para você e aquilo que você busca, ou também não, deixar a coisa meio dúbia, né? Eu imagino que talvez nessa dubiedade que entra um jogo entre a eroticidade, o desejo, porque se a coisa fica muito escancarada, muito na cara, isso tende a dar uma brochada, eu imagino. Isso não complica muito, né? E talvez esse é o impasse também. Porque às vezes as pessoas não estão se dando conta disso. Parece que é tudo fácil, tá na mão, o encontro, o casual, enfim. E talvez as pessoas vão sentindo um vazio em relação a isso, imagino. Pensando às vezes em escutas da clínica. Isso entra dentro de uma lógica que aquele sociólogo, filósofo, mais filósofo, né, coreano, que é o Byung-Chul Han, fala na sociedade do cansaço. A gente vive uma sociedade diferente, sei lá, da sociedade do Freud, que era uma sociedade disciplinar, voltada à culpa. Parece que a gente vive uma transição para uma sociedade muito mais voltada ao desempenho. E aí, o aplicativo em relação ao amor parece que se torna mais esse movimento do desempenho. Né? Pô, você não transa, você não se relaciona porque você não quer, porque está na sua mão, na mão do indivíduo, né? Mesmo que mediado pela tecnologia. Então, isso fica também com uma espécie de pressão e idealização. Porque só para me fechar a fala, né? Talvez antes desses aplicativos, uma pessoa poderia assim, se vincular à ideia do desempenho em festas sagradas, né? Tipo carnaval. Bom, a pessoa tem aqueles 3, 4 dias para entrar na festa, ele sabe que tem aqueles dias para desempenhar o máximo que ele puder da sua eroticidade. Só que depois daquilo, bom, a vida segue no seu cotidiano mais banal, que é sempre mais ou menos, né? Só que parece que com os aplicativos, aquilo está o tempo todo convocando o sujeito a ter que se implicar nesse desempenho. Bem, foi isso que eu pensei agora. De fato, né, quando você cita o carnaval, eu também fico pensando o quanto em algumas situações já havia, né, ainda mais vamos pensar em adolescentes e jovens, as apostas, né? Quantas pessoas você vai beijar hoje, né? Quem beijou mais que quem ali do grupo. E, de fato, nos aplicativos, né, você ainda vai manter essa lógica do desempenho, mas eu acho que o aplicativo ele te mantém um pouco mais protegido, né?
porque os amigos não vão saber que você levou um fora, né? Os Hum, amigos não vão saber, o grupo ali, né? Ou os familiares, eu estou citando amigos, mas as pessoas não vão saber que você estava conversando com 5 ao mesmo tempo e de repente as 5 pessoas, né, sei lá, te bloquearam e pararam de falar com você. Então, eu acho que o aplicativo te protege um pouco, né, é dessa. Enfim. interessante. O, E o João Paulo fez uma pergunta, parece. esse é o ponto. O amor perde sua forma poética nos aplicativos? Então, eu acho que com a pergunta dele, e entrando no que você falou, Carol, eu acho que o poético talvez se perca, tanto no sentido de eu ter que me empenhar para poder criar um vínculo com o outro na vida concreta, e ficar sob o risco de tomar o fora, de quebrar a cara, né? Tanto no sentido poético, também nesse sentido de ser dramático, de eu ter que estar correndo um risco, de fato, de não poder conseguir, de não conseguir acessar aquilo que eu desejo, que é o amor com o outro, o contato imediato com o outro. Mas talvez, por outro lado, a gente vê também o quanto que esses aplicativos, vez ou outras, saem assim, né, notícias, o quanto que eles de fato conduzem a esse lugar do romance mesmo. Então, Impossível, da coisa da distância. Que, assim, eu entendo que os aplicativos têm de vários modos, né? uhum, Eu acho que eu estou pensando nos mais clássicos, né? Igual falar assim, tipo Facebook, né? Você entra em contato com a pessoa, não sei de onde, começa a relacionar com essa pessoa e tem que pegar um ônibus e ir lá. Só que eu tenho outro lado, esse tipo de aplicativo que você acabou de colocar, né? Porque parece que é em massa. A pessoa vai apertando ali e é aquela que interessa ou não. Se ela não interessa, ela bloqueia. Ou senão ela. E isso perde esse campo, né, que você falou, que é de estar em contato com esse medo, talvez, de tomar o fora e de alguém saber. De... Porque isso tudo está em jogo, mas parece que esses aplicativos eles cortam esse caminho, exatamente por isso. eu não sei, viu, Carlos, e vamos direcionar o João, assim. É, eu fiquei pensando, quando eu usei a palavra reinvenção, eu fiquei pensando que talvez seja uma outra forma de amor, né? Ou, enfim, mas eu acho que para algumas pessoas, talvez o amor perca essa forma poética, estando nos aplicativos ou não. Talvez os aplicativos ajudam essa pessoa que já não quer, Ah, enfim, ter a ver com o teu desejo, com a tua falta, em fazer uma parceria. E talvez vieram até, né, para facilitar. Mas eu acho que para outras, não sei, Carlos, eu fico pensando que o aplicativo não é determinante, né? Porque a pessoa, até ali no momento, talvez, do cardápio que ela tem de pessoas na frente, né? De fato, nem seja algo muito poético, ela nem tá ali no amor romântico, cortês, não tá esperando isso. Mas quando ela talvez tenha o encontro, bom, talvez seja possível isso, porque aí eu acho que talvez pensando assim, eu acho que a gente eu penso, né? Não dá para a gente resumir o amor poético unicamente pelo amor carnal, o encontro dos dois corpos, sabe? Eu fico pensando que às vezes é possível, como antigamente as pessoas que trocavam cartas, né, de longa distância e não tinham esse contato constante. E por que também não era um amor poético? Então, assim, não sei, eu tô aqui um pouco na dúvida, né? Não eu acho que posso assim, afirmar e né? dizer que não é, que o aplicativo Eu acho que vai tem engessar. como tem assim, né? Eu acho que essa fala do João Paulo traz também um veio que eu me identifico,
que é esse veio do romantismo, que o romantismo, enquanto movimento, ele sempre foi assim, um movimento de mal-estar em relação à modernidade. A modernidade, ela traz essa rapidez, essa agilidade, e ela perde um pouco, talvez, de uma idealização que a gente tem em relação a um contato mais íntimo, mais autêntico com a natureza humana, com o outro. E eu fiquei pensando, por exemplo, nessa questão das cartas, né? O quanto talvez, e aí eu lembro o Freud, né? O Freud noivou por 5 anos por carta. Viu a Marta, se não me engano, 2 vezes. 5 anos. Quanto que você vai construindo o outro no seu imaginário? Quem é Exato. ele, o que ele gosta. Eu tenho, na carta, eu tenho que deixar a coisa mais clara possível, eu tenho que escrever. E eu não sei, parece que nesses aplicativos, como está tudo voltado à imagem, e aí você usou a palavra, para mim, precisa, cardápio. Tá lá, tem uma foto. Então, a foto não é a foto que a pessoa tirou na hora que ela acordou. Ela foi no dia que ela se produziu, ou que ela estava na balada, ou que ela estava se sentindo bem. Isso já tem um elemento, que é essa idealização. A foto é sempre uma projeção da nossa idealização, de certa forma. É até assim, né? Porque quando a gente vê uma foto que a gente não gosta, a gente fala, nossa, que estranho que eu tô. Tem esse estranhamento, né? E é curioso, porque parece que nesses aplicativos se perde exatamente esse caráter de construção da relação. Mas eu acho que exatamente por isso. Isso, a finalidade deles é essa mesmo. É algo mais imediato, é um contato mais imediato. Mas nem por isso eu acho que aí vem o amor, como eu destaquei, ele nasce do desencontro. Talvez nesses momentos também de imediaticidade, apareça o amor, porque a gente tem mais idealização, né, de que o amor ele vai aparecer. Não, ele aparece da forma mais estranha possível, sem querer. É por isso que a gente falou de desencontro. Carlos, tem uma outra pergunta aqui que mandaram no privado. Nossa, tem 2. Leio as 2? Vou ler as 2, tá? Aí a gente vai respondendo por ordem. Uma é do Douglas. Os aplicativos potencializaram a banalização das relações, do sexo? E a outra da Malena. Nesses aplicativos, o amor não estaria mais distante de Eros e, portanto, mais próximo do amor filia? Repete a da Malena. Nesses aplicativos, o amor não estaria mais distante de Eros e, portanto, mais próximo do amor filia. O amor filia. Então, eu não sei se ela trocou, mas eu acho que é o contrário, Malena. Eu acho que nos aplicativos a gente está mais próximo a Eros, a eroticidade, do que a filia. Talvez a filia vá se construindo ao longo do contato, do processo. Esse amor mais fraternal, né? E aí que eu acho que talvez a gente diferenciar, né, Carol? Talvez a paixão do amor. Porque talvez nesse primeiro momento é a paixão, é a vontade de ser saciado. E como destaca muito bem, o Freud tem uma obra inteira para falar disso, que essa saciação ela é sempre parcial. E ela é sempre uma espécie de substituto de satisfações que estão vinculadas à nossa história, né? Desde a infância. Aquilo que a gente procura no outro, enfim. E que, assim, se a gente consegue fazer nessa passagem da paixão eros para a filia, eu acho que é aí que vai se construir um vínculo mais duradouro, né? Então, eu acho que é isso. E em relação à banalização, eu acho que sim, por um lado, com certeza. E, por outro lado, esses entraves da modernidade, né? Se, por outro lado, né, como você colocou, da Carol, o quanto que de primeiro os casamentos eram completamente arranjados e as pessoas tinham que viver em ciclos e vínculos familiares que elas odiavam, que elas não se identificavam. Se elas não conseguissem ter recursos para conseguir se inserir naquilo, muitas mulheres, e aí é aquilo que o Freud estudou, os sofrimentos histéricos.
né? Quanto que a sexualidade estava cindida e desvinculada, ou a sua erogeneidade mais autêntica estava desvinculada muitas vezes desses casamentos tradicionais. Então, assim, aquilo que a gente está colocando, eu acho que banaliza, como a modernidade banaliza tudo, a modernidade, a pós-modernidade, ela banaliza tudo, não existe o sagrado, não existe o lugar que é aquilo que tem uma reverência. O homem moderno, ele não tem reverência por nada. E a gente perde muito desse caráter da beleza do mundo, da beleza do outro. Mas, por outro lado, tem algo que inquieta sempre o homem. Ele não consegue se fechar nisso. E às vezes ele vai percebendo que ele precisa se abrir a esses aspectos que não são banais, são mais autênticos. Por isso ele sofre, né? Eu pensei nisso. Eu acho que eu tô romântica demais hoje, viu, Carlos? Estou aqui pensando, porque eu acho que tem uma banalização, né? Quando você tem os aplicativos possibilitando, né, esses inúmeros combinações e arranjos, de fato pode haver uma banalização do sexo. Mas eu também fiquei pensando, mais uma vez, né? Será que antes não existia isso também? Né? De outras formas, em outros lugares. Mais uma vez, eu tô aqui, eu acho que assim, talvez vou deixar clara o meu pensamento. Hoje eu visualizo que os aplicativos de relacionamentos amorosos é uma forma diferente de fazer aquilo que o homem sempre fez. Eu acho que é isso que eu estou pensando, entendeu? Quando eu uso o termo reinvenção. Mas igual, volto, né? Mas será que o amor não é tão poético? Mas, gente, também, né? Você tem outros lugares por aí, com casas que você pode ir, e também o amor não é poético, né? Então, assim, eu só estou aqui pensando que não sei se é de todo ruim esses aplicativos, eu acho que nem é essa a questão, mas para mim, hoje, sinceramente, eu visualizo como uma outra forma do ser humano fazer o que ele faz desde Platão. No entanto, que a gente começou a live falando de Platão, né? Então, a gente pode discutir se é uma mediação um pouco falha, né? Eu acho que isso sim. O cara lá que negociava os casamentos, talvez ele dava muito mais garantias do que um aplicativo. A gente pode pensar que é uma mediação talvez falha, um pouquinho medíocre, entende? Assim. E tem uma coisa, né, Carol? Assim, não existe opção. Não existe um horizonte de opção, de possibilidade. É aquilo. Se você encontrava alguém legal, ok, você saiu ao rico, enfim, não sei. E isso era o que estava no horizonte, né? Agora, eu acho que o homem, ele sofre, exato, é outra modalidade. Ele também sofre do contrário, ele sofre das possibilidades, né? Ele tem, a única certeza é que ele vai perder alguma coisa. Nossa, eu não posso perder nada. Eu estou aí, eu tenho que cumprir tudo. Isso é interessante. Interessante e produz sofrimento, e isso também tem um caráter poético, romântico, por conta do desencontro. Porque, exato, como você falou, ainda a gente continua falando da mesma coisa que o Platão falava há tanto tempo. E assim, eu achei curioso, você mandou para mim a lista de alguns aplicativos, né? Porque eu acho que no nome deles, eles trazem esse caráter de tudo que a gente está conversando. Então, alguns nomes, né? Par perfeito. Deixa eu só dizer para a Alice que meus alunos também são maravilhosos. Bom, está acabando o nosso tempo, né? Só para a gente então falar desses aplicativos rapidinho, porque eles trazem em si esse caráter do que a gente vem comentando. Então, um desses aplicativos é Par Perfeito. Tem vários, né? Olha que interessante. Se o Aristófanes tivesse contato com os gadgets, ele estaria de acordo. É aquilo que a mitologia do andrógeno fala. Sim. E harmony, né? Ou seja, a harmonia.
toda essa pretensão da relação tem que ser Tem, harmônica. tem o be two, Be né? two, né? Ó, Tem que ser os né? dois. É. Para casar, ok, né? Mas eu achei interessante que tem um que é voltado para pessoas religiosas, né? Divino amor. Eu imagino porque sejam pessoas que precisam entrar em contato com pessoas que sejam da mesma religião, da mesma crença. Então, olha que curioso, a mesma uma tradição que está assim, muito mais voltada à tradição mesmo, algo mais fechado, algo assim que tem que cumprir critérios e papéis, também se insere nesse mundo para facilitar essa intermediação, para entrar em contato com pessoas que são da mesma crença, né? Então, é divino amor. O nome é engraçado, né? Enfim, tem os mais conhecidos, né? Que eu acho que é o Tinder. Então, e qual que é a tradução do Tinder, Carlos? A tradução do Tinder Eu não sei qual que é. é a faísca, aquilo que pega fogo, aquilo que facilita para pegar fogo. Facilita. Entende? E Eu acho eu lembro do mito, né? O mito do Prometeu. O Prometeu foi acorrentado numa montanha porque ele levou fogo para os homens. Então, e eu acho que a gente pensar nos nomes dos aplicativos nos faz pensar que, gente, caminhamos e voltamos no início, né, das questões do ser humano, que se tem ainda uma idealização do amor, né? Sim. Quem eu vou encontrar do outro lado, eu já idealizo, eu já imagino. Eu estou dizendo, tem os diferentes interesses, mas par perfeito é a metade da laranja, né? Só está dizendo de outra forma, né? Então, assim, ou a tampa da panela, como nós falamos, né? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, pode ter, acho que talvez uma certa banalização por um lado, o amor talvez ainda não é tão poético, o mediador, dito aí o aplicativo, pode ser um pouco falho, como aquele homem que antes negociava os casamentos. É claro que a gente pode discutir essas diferenças, mas sinceramente é a mesma busca, é a mesma falta, e ao mesmo tempo é a mesma magia, é a mesma expectativa, né? E às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo, olha, quando eu recebi um match, né? Quando a pessoa deu, sei lá, curtida nesses aplicativos, fiquei com frio na barriga. Bom, então assim, eu realmente não sei o quanto os aplicativos vão ser tão diferentes, né? Uma coisa é, eles estão aí, eles vão ficar aí, né? A Sim. gente nem imagina o que está por vir ainda, né? Se a gente está falando dos aplicativos, uma hora vai surgir outra coisa. O a gente... Bruno está dizendo, e o Bruno tá dizendo, é a famosa solidão coletiva, aumenta o cardápio e também as ansiedades. Sim, tem tudo isso. Eu acho que isso também não tem a ver só com amor. É o tipo de sociedade que a gente está aí, pro bem ou pro mal. Outra coisa é isso, eu acho que é importante a gente frisar, né, Carol? Não é, a gente não precisa voltar a viver o amor como era os românticos do 19. Inclusive, os românticos do 19 se matavam, por isso, né? É, o romântico true, ele morria com 26 anos, de tanto beber ou com um tiro na cabeça. Eu acho que esses fatos, né, ele também existe. A gente ouve coisas nesse sentido. Talvez diminuíram, talvez no sentido da escala, porque nós somos mais pessoas hoje em dia também. Mas eu entendo que o caráter que esses aplicativos trazem, exato. Eles trazem essa nova modalidade, mas para falar da mesma coisa. Exato. E eu entendo também, a Bia está falando que aumenta a sede pela perfeição, né? E de fato, eu acho que bom, como assim você não vai encontrar alguém nesse cardápio todo, né? Nessa quantidade
Bom, eu tenho que encontrar alguém, né? Eu não posso, como o Bruno está dizendo, não É, posso ficar aqui sozinho. Então, aumenta a ansiedade como se tivesse uma obrigatoriedade, né? E não, né? Como a gente também está falando, né? Quando você acha que você encontrou alguém, não necessariamente esse vai te completar de forma absoluta, sim, sim. né? Você pode até apostar inicialmente que você encontrou alguém que vai te completar, mas ele não vai, né? E o João está dizendo que o que importa é que aquilo que se faz por amor está além do bem e do mal. Não sei. Acho que é um tanto niilista. Eu Imagina, entendo a frase. imagina. Não sei. É, é uma questão ali. Isso aqui é outra live. Eu também. Enfim, eu acho que está acabando o tempo, né? Da live. Ainda não. Ainda vou Não? contar aqui os 2 minutinhos, não. Eu acho que eu Tá. comecei um pouquinho atrasado por causa da minha Tinha, internet. O tinha João vindo falou que foi alguma para coisa. te provocar. O Carlos, ó, o João falou que foi para te provocar, viu? Ainda bem que. Pô, a gente poderia falar assim, o amor a partir do Nietzsche, né? O que que é isso? Isso dá uma live, né? Enfim, eu tinha pensado em alguma coisa, me escapou agora. Mas eu acho que esse caráter de idealização, ele é muito bom mesmo para pensar, porque é aí que está o ponto. É não levar muito a sério, talvez, porque é um jogo, né? A questão do aplicativo é um jogo, quase, assim, essa interação. E o quanto que sempre eu estou projetando no outro as minhas expectativas, né? Sempre Exato. o quanto que o coitado do lado de lá, ele não tem nada a ver com isso. Ou a coitada, não tem nada a ver com isso. Só que a gente tem certeza que ele tem a ver e ele tem que responder à altura disso. Então, a primeira questão é assim, se questionar sobre isso. Onde está esse lugar? Porque acho que está aí que está a questão. A gente, talvez isso traz à tona o sentimento de solidão, que é, poxa, o outro não me compreende, o outro não encarna nessa harmonia do que eu estou pretendendo. E sim, e você também não se encaixa na harmonia que o outro às vezes espera de você. Conseguir atenuar e conseguir entrar nessa dinâmica de falta mesmo, Uhum. que é tão complicado, mas tão saudável, porque isso libera um alívio, né? Isso dá um alívio, porque nem tudo tem que ser cumprido, enfim. E eu acho que exatamente essa ideia da idealização, ela está em jogo, sempre na questão do amor, e como que é difícil lidar com isso, né? A gente não está banalizando isso, né? É sempre difícil mesmo. Sim. E eu fiquei pensando o quanto de uma certa forma. Agora sim, tá, Carlos? Temos 2 minutinhos. Agora eu recebi o recado. Mas, enfim, eu acho que o quanto a proposta, né, de falar do amor da tecnologia, quando eu digo talvez seja o mesmo do mesmo, né, o eterno retorno do mesmo, vamos dizer assim, a tecnologia também possibilitou, né, uma maior comunicação e a gente pode dizer, nos encontros de aplicativos eu posso ser quem eu quiser, eu posso colocar uma característica lá. Mas, gente, na vida real eu também posso colocar Sim. uma roupa, alguma coisa postiça e não ser E eu que tá o mesma. ponto, né, Carol? É não me encerrar nisso. Às vezes Exato. esse é o ponto de inflexão. Eu não sou completamente aquilo, eu posso ser outra coisa também. As pessoas que estão em contato com essa ideia, elas se surpreendem porque isso traz uma liberdade interior. Fala, poxa, eu Sim, não sou, eu não preciso me fechar naquela imagem, mas eu posso brincar com ela. exato. Eu posso brincar de ser ali, naquele ponto, aquilo que eu idealizo, mas depois eu sou outra coisa. É isso, né? Eu acho que vamos continuar tentando. Eu acho que essa vai ser, né, com uma certa reinvenção, cada um se reinventando, né, Carlos? E agradecemos a sugestão do tema, né, para o João, a As todos que perguntas, participaram, todos que nos assistiram. Em breve a gente vem com os temas que outras pessoas sugeriram também. E eu acho que agradecer, né, Carlos? Namorem bastante a si ou o outro.
Obrigado, Carol. Até mais. Bom, Obrigada um a todo beijo para mundo. minha amada de novo. Beijo para o meu amado também. Eu vou mandar um beijo para todos, e em especial para o Douglas. Gente, muito obrigada. Até, Carlos.